Pessoal, boa tarde. Pessoal do primeiro ano aí, nós tivemos um inconveniente hoje, hein? Que nós tivemos uma falta de energia, a energia retornou agora, depois do horário de aula de vocês aí. E como eu havia combinado com as meninas da coordenação, da orientação, aí com a Miriam, né? Nós vamos gravar essas duas aulas, encaminhar as duas aulas para vocês aí, para que vocês possam acompanhar o conteúdo, tá? Sem que haja perdas, sem que hajam problemas que possam atrapalhar vocês aí no andamento da matéria, ok? Então, nós vamos fazer uma aulinha de Egito Antigo primeiro, tá? E, na sequência, eu já gravo também a aula sobre Hebreus e Fenícios. Peço que vocês assistam a aula, analisem, tirem dúvidas, né? E que na próxima aula nossa vocês possam esclarecer essas dúvidas e clarear um pouquinho, né? O que não ficou muito claro, o que não ficou muito óbvio para vocês ali. Então, galera, vamos lá. Quando nós falamos em Egito Antigo, aula 4, frente 1 do nosso caderno aí, nós estamos falando de um povo que viveu, nasceu, sobreviveu graças à existência do rio Nilo. Ou seja, a dependência do Nilo, a dependência do regime de cheias do Nilo, onde essa água transbordava, tornava o solo fértil, como acontecia na Mesopotâmia, com o Tigre e o Eufrates, que nós já vimos, né? Leva-nos a entender e leva-nos a compreender a frase, né, do historiador grego Heródoto, que fala: o Egito é uma dádiva do Nilo. Ou seja, o Egito é um presente do rio Nilo. Moda, por que presente? Porque sem o rio Nilo não haveria o Egito. Sem o rio Nilo não haveria uma civilização vivendo ao lado dele. Como toda civilização, ela tem essa característica, como expliquei para vocês nas aulas anteriores, a característica de uma civilização hidráulica, que depende das águas de um rio, depende das águas de um mar, e no caso egípcio, do rio Nilo, como no caso mesopotâmico já trabalhado, o rio Tigre e o rio Eufrates. Galera, basicamente, né, nós temos uma civilização nascendo no nordeste da África, tribos que vão se agrupar em volta do rio Nilo, no entorno do rio Nilo, na margem do rio Nilo. Essas tribos que se agruparam na pré-história e foram viver ali, deram origem a pequenos grupos, né, pequenos agrupamentos chamados de nomos. Esses nomos passaram a ter uma liderança de um patriarca, de um líder tribal, que seria o nomarca, cuidado, nomarca, o líder do nomo, né? E aí se estabeleceriam as primeiras civilizações, os primeiros povos, né, vamos dizer assim, que estariam se colocando à margem deste rio. Alguém vai falar assim, Moda, toda civilização nasce mais ou menos igual? Galera, a dependência da água, a dependência de rios para poder fazer agricultura, para sedentarizar, para terminar o processo do Neolítico e entrar na história, sempre depende das águas de um rio. Alguns povos foram mais próximos do mar, os fenícios, que nós vamos trabalhar daqui a pouco, dependiam do mar para comércio e navegação, mas o caso egípcio, o caso mesopotâmico, o caso hebreu, a dependência do rio ela é fundamental. Então, nascem os nomos, nascem os grupamentos em volta do Nilo e nasce a figura do nomarca, que é o líder de cada grupamento ali. Bom, o Nilo nasce, o desaguar de uma montanha ou de montanhas africanas durante o descongelamento dessas montanhas pós o rigoroso inverno. Alguém vai falar, nossa, neve na África. Gente, a neve depende muito da localização da região e da altitude da região. Então, algumas montanhas africanas do interior da África têm o descongelamento das suas águas, né, do seu gelo, gerando águas ali. Essas águas vão formar a nascente do rio Nilo, vamos colocar assim, e o rio Nilo vai caminhar, vai fluir, né, em direção ao mar Mediterrâneo. Então, do centro africano até o mar Mediterrâneo é a extensão do Nilo. Por isso que ele é considerado o maior rio do mundo em extensão. É o rio mais extenso do mundo, né? Cuidado para não confundirem com o nosso Amazonas, que é o que tem maior volume de águas. O Nilo tem extensão e o Amazonas o volume de águas. É um pouco diferente ali. Bom, trabalhador vive na beira do Nilo, depende do regime de cheias dele, que depende muito de quanta água é jogada no rio e de quanto a influência do ciclo lunar, com as marés, né, vai levar esse rio a subir, elevar suas águas e desaguar. Galera,
O entorno do Nilo será alagado a cada ciclo do quê? De cheias. O humus, aquele sedimento do rio, vai parar na beirada. Essa margem do rio se torna extremamente fértil e os egípcios aprendem, né? Uma das grandes obras do Egito eram fazer canais de irrigação, ou seja, cavar canais lateralmente no rio, para que a água do rio, quando subisse, irrigasse, entrasse nesses canais, aí a água era presa dentro do canal e ela ficava por um período maior do que o período de cheias. Então, o egípcio podia plantar não só na margem, mas a alguns quilômetros da margem do Nilo. Ela se torna fértil, se torna irrigável a partir dali. Bom, esse povo, ele teve na sua história, baseada, né, nessa dependência do rio, água para beber, água para agricultura, água para o pastoreio, água para navegação, né, uma dependência total do rio Nilo ali. Esse povo teve 3 grandes períodos. O período do Antigo Império, quando se formam, na verdade, 2 reinos no Egito Antigo, o reino do Alto Egito, da nascente até o meio do território, e o reino do Baixo Egito, que é do meio do território até o delta do Nilo, onde o Nilo joga as águas do Mediterrâneo. 2 reinos e, teoricamente, 2 lideranças políticas. No ano de 3200 a.C., um faraó, o primeiro faraó egípcio, o primeiro rei, unifica os 2 reinos, formando o quê? Um único império. Então, a gente tem que analisar reino do Alto Egito, reino do Baixo Egito, da nascente, o reino do Alto Egito, do delta do Nilo, o reino do Baixo Egito, e você tem, a partir da figura de Menés, de um primeiro faraó, né? O primeiro faraó considerado pelos egípcios o faraó Deus, né? A divindade, une os 2 territórios, formando um único território, um único império, o Império Egípcio ali. Galera, o Menés vai pegar 2 coroas e vai incorporar uma outra, colocando sobre sua cabeça, indicando que ele governa os 2, Alto e Baixo Egito, e carrega nas suas mãos o cetro, né? O cetro que representa o poder de um rei do Alto e do Baixo Egito. É muito comum você ver nos filmes, né? Os faraós carregando 2 cetros na mão, cruzados sobre o dorso aqui, né? Isso representa, basicamente, o poder que eles teriam, desde Menés, sobre todo o território egípcio ali. Esse período inicial é o período da construção das grandes pirâmides. Então, nós temos aí as pirâmides da região de Gizé, famosas, né? As 3 pirâmides de Quéops, Quéfren e Miquerinos, acompanhado do lado delas pela estátua da Esfinge, que também é um objeto, uma construção arquitetônica que incorpora ali a região das pirâmides de Gizé, e lembrando que essas pirâmides nada mais são do que monumentos funerários, são túmulos. Então, no Egito Antigo, essa ideia da pirâmide, ela representa apenas o túmulo de um faraó. Modas são construções gigantes de pedra, pedras de meia tonelada, 1 tonelada, empilhadas, né, formando, né, dentro da pirâmide salas, corredores, né? É uma coisa fantástica, é uma construção arquitetônica fantástica. A pirâmide de Quéops, por exemplo, que é uma das grandes pirâmides aí do período do Antigo Império, ela tem 147 metros de altura. Galera, isso equivale aí hoje a quase um prédio de 50 andares, a altura da pirâmide de Quéops, né? E pensando no formato dela, piramidal, base quadrada e os triângulos que formam a pirâmide, né? A extensão dela é assustadora. Se você pegar uma foto na internet e visualizar a pirâmide de Quéops com alguém ao lado dela, uma pessoa, um ser humano como nós, você vai observar que o ser humano desaparece ao lado de uma das pedras que dão a base da pirâmide. Então, são construções gigantescas, utilizaram muita mão de obra escrava para a construção. Não era o povo do Egito que construía, mas sim os escravos egípcios que construíam elas ali, com a única função que era funerária, ok? Bom, no Médio Império, o Egito expande, domina povos como os hebreus e o povo da Núbia, e esse império cai durante uma invasão de um povo que ataca o Egito, que é o povo Ixo, um inimigo egípcio próximo do território egípcio que vai invadir o território. No último período, nós temos o Novo Império, que é o auge do Império Egípcio. Os egípcios vão conseguir grandes conquistas militares, vão dominar várias regiões,
E esse império vai muito bem até a morte de um faraó chamado Ramsés II. E aí, vocês vão lembrar uma coisa, a partir da morte de Ramsés, o Império Egípcio entra numa decadência e será dominado em sequência por vários impérios. Por exemplo, pelo reino assírio, para quem não lembra, os assírios, aqueles violentos guerreiros da Mesopotâmia, o povo bélico da Mesopotâmia, né? Depois, uma invasão da Pérsia durante a expansão persa, né, iniciada por Ciro e depois comandada por Dário e por Xerxes, que foram os grandes reis da Pérsia ali. E, por último, né, as invasões gregas, durante a colonização grega, a expansão grega, e a invasão, né, da Roma Antiga, do Império Romano. Então, o Egito passa por uma série de ocupações no final da sua história, né, do Egito Antigo, ocupação assíria, ou seja, de povos da Mesopotâmia, ocupação persa, durante uma expansão do mundo persa, né, que seria hoje, tecnicamente, o atual Irã, o mundo grego, que colonizou várias regiões do Mediterrâneo, inclusive parte do Egito, e do mundo romano, com o famoso, grandioso Império Romano, né? Primeira República e depois o Império Romano, né? Então, nós temos uma história de altos e baixos, de momentos de auge e de momentos de crise no Egito Antigo, como no final do Médio Império, a invasão Hicsa, e no final do Novo Império, que é o final da história egípcia ali, né, atacado e invadido, né, por assírios, persas, gregos e romanos, após o último grande governo do faraó Ramsés, né? Galera, essa parte da história, por exemplo, da dominação hebraica, e depois, né, de Ramsés e da derrubada do Egito Antigo, ela aparece muito numa passagem bíblica, né, que nós temos como referência histórica aí, que é o Êxodo. Quando vocês leem a história do Êxodo, que conta a história da fuga dos hebreus do Egito, você percebe que nesse momento, nesse capítulo da história, vamos colocar assim, a gente observa, né, os egípcios escravizando hebreus, os hebreus trabalhando, né, até a morte na construção de palácios, pirâmides, templos no Egito Antigo, e, por fim, a libertação do povo hebreu, né, no Êxodo, o grande episódio bíblico, por Moisés, né, num choque contra Ramsés, né, em que o povo hebreu é tirado do Egito. Essa história é muito interessante, ela tem tanta importância quanto eu comentei com vocês do cativeiro na Babilônia, né, na época que os egípcios foram cativos no mundo de Nabucodonosor, no mundo da Babilônia ali. Bom, a economia egípcia, economia agrícola, baseada totalmente no Nilo, regime de cheias, construção de canais de irrigação. Nos períodos de paz, a técnica agrícola, a irrigação, ela foi aperfeiçoada pelo povo egípcio. Então, uma economia basicamente voltada à agricultura, né? Trigo, cevada, produzidos ali. Socialmente, nós temos uma sociedade bastante estratificada, ou seja, em estratos sociais que não se movem, estão travados ali dentro, cada um deles ali. E nós temos, em cima da pirâmide social, o faraó e sua família, faraó, mulher, filhos, né, agregados ali. Abaixo dele, sacerdotes controlavam a religião e, consequentemente, controlavam a mentalidade, controlavam o povo através do quê? Da religião e dos deuses, né, que o Egito tinha ali. Interessantemente, abaixo do sacerdote, nós temos os escribas, aqueles que sabiam ler, escrever e trabalhavam para o Estado, escreviam, faziam os hieróglifos, que é a escrita egípcia, né, os desenhos que representavam a simbologia da escrita egípcia, contabilizavam a produção agrícola, tinham controle, né, das leis da atividade estatal, porque eles sabiam ler e escrever. Importantíssimo isso na época. Abaixo deles, militares, camponeses e artesãos que trabalhavam para o Estado, produzindo na agricultura, produzindo produtos para o Estado, né? E, por fim, os escravos, que vão construir as pirâmides, os palácios, os templos, né? Uma mão de obra conquistada em guerras ou ocupações, né? É o caso, exemplo, que eu coloquei agora do povo hebreu. Então, nós temos uma escravidão hebraica muito importante aí nesse período. Queridos, a parte que chama mais atenção no Egito Antigo é a religião. Então, nós temos uma religião, eu vou usar termos aí, né,
parecem estranhos para vocês, nós vamos interpretar juntos aí. Uma religião politeísta, antroposomórfica, animista. Moda, muito difícil, claro que não. Politeísmo, vários deuses. Poli, vários. Teísmo, Deus, tel, Deus, vários deuses. Antropo, homem. Zoo, animal. Mórfica, forma de. Então, deuses com formas humanas, antropo, e animais, zoo, certo? Então, os deuses egípcios tinham a forma humana, ou a forma animal, ou as duas juntas. Meio homem, meio animal, né? E, por fim, o animismo, que era dar ânimo a elementos da natureza. O que é isso, Moda? Dar ânimo a coisas que a natureza tinha, ofereciam em torno deles ali. Um exemplo, o principal deus no Egito é o Deus Sol. E eles acreditavam que o Deus Sol tinha vida própria, tinha vontade própria, e era uma divindade, que eles chamavam de Ra, ou Amon-Ra, que caracterizava o Deus Sol. O Nilo, com seu regime de cheias, era considerado também um deus. Era uma divindade. Então, existe no Egito a ideia de um deus humano, de um deus animal, de um deus meio homem, meio animal, ou de um deus que está na natureza, sol, o rio, que eram divindades para o povo egípcio ali. E aí, dentro da história dessa construção das divindades egípcias, havia uma trindade divina. A deusa Ísis, o deus Osíris e o deus Horus, né? Ísis controlava o clima, o tempo, né, a condição de vida ali. Osíris era o que coordenava o tribunal do mundo dos mortos. Osíris era um juiz, né? E Horus, o deus meio homem, meio falcão, né? Para quem assistiu, quem teve a oportunidade de assistir um filme, né, muito interessante, com alguns erros, claro, mas muito interessante, chamado Deuses do Egito, esse filme mostra bem a figura de Horus, explica bem a questão do deus Ra, o deus Sol, né? E mostra, né, as divindades do mundo egípcio, para você poder entender esse politeísmo, essa antroposomorfia, esse animismo. Havia uma crença no Egito Antigo de uma vida pós-túmulo, uma vida pós-morte, e que, quando você morria, você ia para um portal que te levava ao mundo dos mortos, a alma era levada ao mundo dos mortos. Esse portal era guardado por Anubis, um deus meio homem, meio chacal, que é um cão do deserto, né? Então, meio homem, meio chacal, o deus Anubis. E lá você percorreria um caminho no mundo dos mortos até o tribunal e o julgamento de Osíris. No julgamento de Osíris, você tinha o seu coração colocado em uma balança, e do outro lado da balança, né, havia uma pena, uma pluma. Então, qual era a regra dentro dessa lógica da mitologia religiosa aí? É que se o seu coração, ao pesar na balança, fosse mais leve que uma pluma, mais leve do que uma pena, é porque você tinha a alma pura. Você seria uma pessoa pura de coração, uma pessoa que teria o direito da vida após morte. Então, o valor trazido pela religião egípcia é que você tivesse uma vida correta, uma vida de acertos, uma vida sem grandes, né, problemas, para que o seu coração, representado simbolicamente no tribunal de Osíris, fosse mais leve do que uma pluma. Ou seja, um coração leve, uma alma leve, uma alma leve, uma alma pura, né? E você teria direito à vida após morte, ou seja, voltar ao mundo dos mortos e reassumir, né, o seu local, a sua vida ali. Era usado nesse ritual o livro dos mortos, né? Então, normalmente, ao encontrarmos hoje uma pirâmide, uma mastaba, que é um outro monumento funerário, um hipogeu, que é um túmulo funerário também, você vai encontrar junto a ele uma oração que estava no livro dos mortos, que é uma oração que pede ao deus Osíris que te dê vida após a morte, e nessa oração fala-se, né, que você foi bom, que você não pecou, que você não roubou um repasto funerário, que você não tirou leite de uma criancinha, que você não bateu ninguém sem motivo, né? Então, esse tipo de leitura do Livro dos Mortos era quase um pedido dizendo, olha, minha alma é pura, meu coração é puro, minha alma é pura, e eu peço a você que me dê o direito de vida após morte.
Então, importantíssimo o Livro dos Mortos. Aparece muito em filmes, né? A gente vê os filminhos aí, A Múmia, O Retorno da Múmia, né? Você consegue enxergar isso, né? E também esse ritual, tudo que eu estou explicando aqui, aparece nesse filme Deuses do Egito. Te dá um panorama legal de como funcionava a religiosidade egípcia ali. Bom, a mumificação. O ritual de mumificação era quase fazer uma autópsia no morto, né? O corpo do morto era aberto, os órgãos eram tirados, o corpo era preparado no ritual de mumificação, empalhado esse corpo, né? Os órgãos eram guardados em potes sagrados, e tudo era preparado para que esse corpo fosse preservado, inclusive embalado sob o linho, né, egípcio, para que depois esse corpo pudesse receber a alma de volta, ou seja, a vida após a morte acontecesse ali. Galera, mumificação de um nobre, mumificação de um sacerdote, de uma autoridade, tinha toda aquela ritualística que nós vemos, e nós vemos nos filmes, né, da preparação do corpo, do embalsamamento, de cobrir, né, com tecido, aquela coisa e tal. Os pobres, não. Nós chegamos a encontrar, historicamente, cavernas no Egito Antigo, que eram túmulos, né, onde você tinha lá 30, 40 corpos, que eram apenas, após a morte, passados no poço de piche, que os egípcios chamavam de kimi, e esse corpo passado no piche era guardado ali, né, dentro da caverna, né, numa posição quase que fetal ali, onde você tinha 30, 40 corpos esperando o destino deles ali. Então, diferente a ritualística, dependendo do seu extrato social, do seu poder social naquele período, né? E os egípcios construíram vários monumentos funerários. As pirâmides, as mastabas, que também eram de pedra e tinham a forma de um paralelogramo, como os antigos prédios da Mesopotâmia, que nós explicamos, né? Os zigurates, né? Só que lembrando, o zigurate era um templo de tijolos, aqui a mastaba é um monumento funerário de pedra, né? E, por fim, os hipogeus, que eram túmulos comuns, como os nossos hoje, que são no chão, cavados, onde você guarda o corpo do morto ali. A vida após a morte era a base do pensamento religioso egípcio, e eles viviam focados nessa ideia, ok? Bom, uma última coisa importante aí. Durante o reinado do faraó Amenófis IV, esse faraó buscou tirar poder dos sacerdotes, ou seja, diminuir o poder dos sacerdotes que dominavam a religião. E esse faraó, que é considerado como os demais um faraó deus, né? Ele acaba com o politeísmo e cria um monoteísmo. Ele pode fazer isso? Pode, ele é um faraó deus, ele tem autoridade, ele vai tentar buscar um poder maior. E ele acaba tirando a designação do sol, que era Amon-Ra, e trazendo uma nova designação, que era Atom. Então, o sol passa a chamar Atom e seria um deus único. E ele, para ganhar poder, se autoproclama como Akhenaton, ou seja, o filho do deus Sol, e aí todo o poder estaria nele e não os sacerdotes. É uma jogada política. Como é que eu derrubo os sacerdotes? Acabando com o politeísmo, trazendo a ideia de um Deus único, e eu, faraó, sou filho desse Deus único. Essa reforma, vamos chamar de reforma, né, criada por Amenófis, durou durante o seu reinado. Então, durante o período de Amenófis, ele é o faraó, filho do Deus Sol, que é o Deus único, monoteísmo, e depois da sua morte, o culto politeísta volta a ser restabelecido por Tutankhaton, que vocês conhecem como Tutankhamon. Eu não conheço Tutankhamon. Conhece. Tutankhamon é o faraó jovem, faraó que chegou ao poder muito menino, que ficou famoso pela sua máscara mortuária, né? Uma máscara mortuária colocando sobre o seu túmulo, e que essa máscara ganhou, né, noticiário nos jornais do mundo inteiro, aparece em documentários, aparece nos livros, né? É uma máscara de ouro, cravejada em pedras, que hoje está no Museu do Cairo, no Egito, que representa todo o poder, ostentação e a força dos faraós do Egito Antigo. Um faraó jovem, que morreu muito jovem, né, que deixou para nós aí a ideia da máscara mortuária, né, que ficou conhecida, né, como uma das grandes riquezas, grandes símbolos daquele Egito Antigo ali. Galera,
Por que é importante a gente entender esse monoteísmo egípcio? Porque, veja bem, os hebreus passaram pelo Egito. Os hebreus viveram no Egito como escravos. Foram libertos após a queda de Ramsés, né? E voltaram a procurar a famosa Terra Prometida, levados por Moisés, alcançaram, né, o Monte Sinai e caminharam pelo deserto, conta a história bíblica, por anos, né, buscando Canaã, buscando a Terra Prometida. E nós, historiadores, acreditamos que, em parte, a ideia do monoteísmo hebreu, a ideia do Deus único do povo hebreu, possa ter sido influenciada pelo monoteísmo criado por Amenófis. Ou seja, vamos dizer que o povo hebreu já tinha essa ideia, mas estava meio balançada dentro da civilização, dentro daquele povo, e, de repente, o fato de Amenófis ter instituído o culto monoteísta teria uma possibilidade apenas influenciado o povo hebreu a fortalecer a ideia do monoteísmo, a ideia de um Deus único. Então, isso é uma análise histórica, não tem nada a ver com a religião, né? Quem segue a religião sabe que a explicação não é essa, mas nós temos aí uma possibilidade histórica da influência do monoteísmo egípcio sobre o monoteísmo dos povos hebreus, do povo hebreu ali, das tribos hebraicas, tá? Bom, com isso nós conseguimos encerrar, né, essa primeira parte da aula, discutindo Egito Antigo politicamente, socialmente, economicamente, mostrando a necessidade e a sobrevivência junto ao Nilo, mostrando a questão da religiosidade egípcia, as características da religião, desse culto pós-morte, que é muito importante para eles ali, né, da divinização do sol, do deus Nilo, e claro que mostrando esse momento diferente em que o Egito deixa de ser politeísta para adotar um monoteísmo na sua história, ok? Galera, eu agradeço a vocês. Eu já vou começar agora a preparar a segunda aula, que é a aula sobre Hebreus e Fenícios, tá? Peço perdão a vocês novamente, é uma coisa que eu não controlo, que é a questão de energia elétrica, ter energia ou não em casa, né? Mas a aula está gravada, explicada com detalhes, feita com muito carinho. Então, assistam, reassistam, anotem suas dúvidas e tragam para nós na aula, tá bom? Agradeço muito aí e vamos para a nossa